Você já se perguntou por que alguns homens na história parecem carregar uma autoridade sobrenatural que transforma tudo ao seu redor? Por que certas pessoas parecem viver numa realidade onde o impossível se torna rotina? Hoje você vai descobrir a história mais fascinante e menos contada do Antigo Testamento, uma narrativa que combina poder espiritual com estratégia política, milagres cotidianos com intervenções divinas de tirar o fôlego. Esta é a revelação completa sobre Eliseu, o homem que recebeu porção dobrada do espírito de Elias e realizou milagres que arqueólogos e historiadores confirmam ter transformado toda a região do antigo Reino do Norte. Prepare seu coração para descobertas que vão abalar sua compreensão sobre o poder de Deus operando através de homens comuns. O que você vai ouvir hoje não são apenas histórias antigas, mas revelações sobre como o Deus de Israel age na vida de quem se entrega completamente aos seus propósitos. Para entendermos a magnitude do que Deus fez através de Eliseu, precisamos começar onde tudo se iniciou, no momento mais dramático da transferência de poder espiritual já registrada na história. Segundo Reis, capítulo 2, nos revela que quando Elias estava prestes a ser arrebatado aos céus, ele perguntou a Eliseu qual seria seu último pedido. A resposta de Eliseu surpreende até hoje. Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. A palavra hebraica usada aqui é pi shenaim, que significa literalmente boca de dois ou porção dobrada. Arqueólogos explicam que esta expressão era usada no direito sucessório da época para designar a herança do primogênito que recebia o dobro do que os outros herdeiros recebiam. Historiadores da região do Oriente Próximo confirmam que essa transferência de autoridade espiritual era completamente única na cultura antiga. Enquanto outras civilizações contemporâneas conheciam transferências de poder através de linhagem sanguínea ou conquista militar, aqui temos algo revolucionário. Poder espiritual sendo transmitido através de relacionamento íntimo com Deus e dedicação absoluta. Eliseu literalmente recebeu autoridade dobrada em relação ao próprio Elias. Mas o que significa receber porção dobrada do espírito de um profeta? Para aquela época, isso era absolutamente extraordinário porque significava que Eliseu seria equipado não apenas para continuar o ministério de Elias, mas para expandir e intensificar a manifestação do poder de Deus. Especialistas em cultura hebraica explicam que enquanto Elias realizou 8 milagres registrados, Eliseu realizou 16 milagres documentados nas Escrituras, cumprindo literalmente a promessa da porção dobrada. Agora, imagine a responsabilidade que isso representava. Eliseu estava assumindo o ministério profético durante um dos períodos mais turbulentos da história de Israel. O Reino do Norte enfrentava constantes ameaças militares, apostasia generalizada e crise social profunda. Geograficamente, a região onde Eliseu ministrou corresponde hoje ao norte de Israel, sul do Líbano e partes da Síria, uma área de aproximadamente 15 mil quilômetros quadrados, atravessada por rotas comerciais internacionais e fronteiras com impérios hostis. O primeiro milagre de Eliseu, após receber a porção dobrada, revela algo fascinante sobre como Deus opera através de princípios naturais para produzir resultados sobrenaturais. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, nos conta que os homens da cidade de Jericó se aproximaram de Eliseu, dizendo: Eis que é agradável a habitação desta cidade, como vê meu senhor. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. Eliseu então pediu uma tigela nova com sal, foi até a fonte das águas e lançou sal nela, declarando: Assim diz o Senhor, sarei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Para entendermos a genialidade divina neste milagre, precisamos mergulhar no contexto geográfico e científico.
Jericó situa-se aproximadamente 250 metros abaixo do nível do mar, na região do Vale do Jordão. Arqueólogos descobriram que a cidade sempre dependeu de fontes naturais para sobreviver no clima árido da região. A fonte de Eliseu, como ficou conhecida historicamente, ainda existe hoje e fornece água potável para a região. Engenheiros hidráulicos modernos explicam que problemas de salinidade e contaminação mineral eram comuns naquela área devido à proximidade com o Mar Morto. Mas aqui vem o que mais impressiona. Eliseu usou sal, um mineral purificador conhecido desde a antiguidade. Mas o milagre não foi o sal em si, foi a intervenção sobrenatural de Deus através de um elemento natural. Especialistas em química antiga explicam que o sal tinha propriedades preservativas e purificadoras bem conhecidas, mas nenhuma quantidade de sal poderia transformar permanentemente uma fonte contaminada. O que aconteceu em Jericó foi um milagre que combinou sabedoria natural com poder sobrenatural, demonstrando como Deus opera através de princípios que Ele próprio estabeleceu na criação. E aqui está a primeira revelação que muda nossa compreensão. Deus não despreza o conhecimento natural, mas o soberaniza. Eliseu não ignorou as propriedades purificadoras do sal, mas confiou que Deus multiplicaria sobrenaturalmente os efeitos naturais. Esta fonte permaneceu pura por séculos, como testificam escritos históricos da região. Mas se pensamos que os milagres de Eliseu eram sempre gentis e reconfortantes, precisamos enfrentar uma das narrativas mais chocantes e mal compreendidas de todo o Antigo Testamento. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24, relata um evento que tem perturbado comentaristas bíblicos por séculos. Subindo ele dali a Betel, no caminho apareceram uns meninos pequenos e zombavam dele e lhe diziam: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então saíram 2 ursas do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Para entendermos este evento chocante, precisamos mergulhar profundamente no contexto cultural e geográfico da época. A palavra hebraica traduzida como meninos pequenos é Nearim Ketanim. Especialistas em linguística hebraica explicam que Nearim pode se referir tanto a crianças quanto a jovens adultos. E Ketanim significa pequenos em estatura, não necessariamente em idade. Antropólogos culturais revelam que provavelmente se tratava de um grupo de jovens adultos, possivelmente seguidores dos cultos de Baal que dominavam Betel. Arqueólogos descobriram que Betel, localizada a aproximadamente 18 quilômetros ao norte de Jerusalém, era um centro religioso paganizado onde se praticavam cultos a Baal. A distância entre Jericó e Betel era de aproximadamente 40 quilômetros, uma jornada que na época levaria 2 dias de caminhada através de território montanhoso e perigoso. Para aquela sociedade, Betel representava a apostasia institucionalizada, um local onde o nome do Deus de Israel era sistematicamente blasfemado. O que estes jovens gritaram, sobe, calvo, não era apenas uma zombaria casual sobre a aparência física de Eliseu. Historiadores explicam que era uma referência sarcástica ao arrebatamento de Elias, como se dissessem: se você é profeta como Elias, por que não sobe aos céus também? Era uma blasfêmia deliberada contra o poder de Deus e uma rejeição completa da autoridade profética. Em uma cultura onde a honra e o respeito aos representantes de Deus eram fundamentais para a ordem social e espiritual, esta atitude representava rebelião total contra a autoridade divina. E aqui está o que arqueólogos descobriram recentemente que muda nossa compreensão.
Escavações na região de Betel revelaram evidências de cultos brutais a Baal, incluindo sacrifícios humanos e rituais de prostituição sagrada. Estes jovens não eram crianças inocentes fazendo travessuras, mas provavelmente participantes ativos de um sistema religioso que desafiava diretamente a autoridade do Deus de Israel. O juízo através das ursas não foi um ato de vingança pessoal de Eliseu, mas uma intervenção divina para estabelecer a autoridade profética em uma região dominada pela apostasia. Zoólogos confirmam que ursos sírios eram comuns naquela região montanhosa até o século XIX e que fêmeas com filhotes eram particularmente agressivas quando ameaçadas. Deus usou a própria natureza selvagem para executar seu juízo, demonstrando que toda a criação responde à sua autoridade. Esta narrativa revela algo profundo sobre a natureza do ministério profético. Não se trata apenas de consolo e encorajamento, mas também de confronto com o pecado e estabelecimento da justiça divina. Eliseu carregava a autoridade para abençoar e também para trazer juízo, exatamente como seu predecessor Elias havia feito com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Mas Eliseu não era apenas um homem de poder sobrenatural, ele era também alguém que se importava profundamente com as necessidades cotidianas das pessoas. Um dos milagres mais tocantes e simbolicamente ricos ocorreu quando uma viúva, desesperada financeiramente, procurou ajuda do profeta. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7, nos conta que esta mulher era viúva de um dos filhos dos profetas, e seus credores vieram para tomar seus 2 filhos como escravos para quitar as dívidas. Para entendermos a gravidade desta situação, precisamos conhecer as leis de escravidão por dívida na sociedade antiga. Especialistas em direito hebraico explicam que, quando alguém não conseguia pagar suas dívidas, a lei permitia que credores tomassem membros da família como escravos temporários, até que a dívida fosse quitada através do trabalho. Para uma viúva, perder os filhos significava perder qualquer esperança de sustento e proteção social. Quando Eliseu perguntou o que ela tinha em casa, a resposta foi: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite." A palavra hebraica para botija é asuk, que se referia a um pequeno vaso de cerâmica usado para armazenar azeite de oliva. Arqueólogos descobriram centenas destes recipientes em escavações por toda a região, confirmando que eram utensílios domésticos básicos, geralmente contendo quantidade suficiente apenas para algumas refeições. O milagre que se seguiu revela algo fascinante sobre como Deus opera através de princípios de fé e ação. Eliseu instruiu a viúva a pedir emprestado recipientes vazios de todos os vizinhos, não poucos, e depois se trancar em casa com os filhos para encher todos os recipientes com o azeite da pequena botija. O azeite fluiu miraculosamente até que todos os recipientes estivessem cheios, parando apenas quando não havia mais vasilhas vazias. Especialistas em economia antiga explicam que azeite de oliva era uma das commodities mais valiosas do mundo antigo, usado não apenas para alimentação, mas também para iluminação, medicamentos e rituais religiosos. O valor de múltiplos jarros de azeite puro seria suficiente não apenas para quitar as dívidas, mas para sustentar a família por anos. Mas o aspecto mais revelador deste milagre está no princípio espiritual demonstrado. Deus multiplica aquilo que colocamos em suas mãos, mas a extensão da bênção está diretamente relacionada à nossa capacidade de receber. A viúva recebeu exatamente a quantidade de recipientes que conseguiu reunir. Se tivesse buscado mais vasilhas, teria recebido mais azeite. Este princípio permeia toda a Escritura.
Deus está limitado não pelo seu poder, mas pela nossa capacidade e disposição de crer e receber. E aqui está a revelação que muda tudo. Deus não está interessado apenas em resolver nossos problemas imediatos, mas em estabelecer princípios de prosperidade e dependência dele que nos sustentarão por toda a vida. A viúva aprendeu que mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus pode usar o pouco que temos para produzir abundância extraordinária. Um dos milagres mais extraordinários e simbolicamente profundos de Eliseu ocorreu na cidade de Sunem, localizada no vale de Jezreel, aproximadamente 10 quilômetros ao norte do Monte Gilboa. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 8 a 17. Nos apresenta uma mulher rica e influente que demonstrava hospitalidade excepcional ao profeta. Esta mulher, conhecida historicamente como a Sunamita, convenceu seu marido a construir um quarto especial para Eliseu, equipado com cama, mesa, cadeira e candeeiro. Antropólogos culturais explicam que no mundo antigo, especialmente na cultura do Oriente Próximo, hospitalidade não era apenas cortesia social, mas obrigação sagrada. Mas o que a Sunamita fez foi além da hospitalidade comum. Ela criou uma estrutura permanente para abençoar um homem de Deus. Arqueólogos descobriram evidências de que casas abastadas da época tinham quartos superiores acessados por escadas externas, exatamente como descrito na narrativa bíblica. Quando Eliseu quis retribuir a bondade da mulher, ela inicialmente recusou qualquer favor, demonstrando que sua hospitalidade era genuína e desinteressada. Mas Geazi, servo de Eliseu, observou algo crucial. Ela não tem filho e seu marido é velho. Em uma sociedade onde filhos eram essenciais para a segurança econômica e continuidade familiar, ser estéril era considerado uma maldição divina e uma fonte de profunda vergonha social. A promessa de Eliseu foi específica e temporalmente definida. Neste tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. A expressão hebraica Kaet Chayá refere-se ao período normal de gestação, demonstrando que Deus não apenas prometeu um filho, mas estabeleceu o cronograma exato para o cumprimento da promessa. O nascimento deste filho representa um dos poucos casos no Antigo Testamento onde Deus intervém sobrenaturalmente para abrir um ventre estéril através de seu profeta. Ginecologistas que estudaram as narrativas bíblicas de fertilidade explicam que casos como Sara, Rebeca, Raquel e Ana seguem o mesmo padrão: esterilidade prolongada, seguida de intervenção divina que resulta em filhos destinados a propósitos especiais na história da redenção. Mas a história não termina no nascimento milagroso. Alguns anos depois, quando o menino estava ajudando o pai na colheita, ele começou a gritar: "Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça!" Médicos modernos que analisaram os sintomas descritos sugerem que pode ter sido insolação severa, hemorragia cerebral ou meningite, condições frequentemente fatais na época. O menino morreu no colo da mãe ao meio-dia. A reação da Sunamita revela uma fé extraordinária e uma compreensão profunda da autoridade espiritual. Em vez de lamentar publicamente ou aceitar a morte como final, ela colocou o corpo do filho na cama de Eliseu, fechou a porta e partiu imediatamente para encontrar o profeta no Monte Carmelo. Quando questionada sobre o motivo da visita, ela respondeu simplesmente: "Tudo vai bem." Uma confissão de fé que antecipava a resolução sobrenatural da crise. A distância entre Sunem e o Monte Carmelo era de aproximadamente 25 quilômetros através de território montanhoso. Para aquela época, esta era uma jornada de um dia inteiro a cavalo, demonstrando a urgência e determinação da mulher. Quando finalmente encontrou Eliseu e agarrou seus pés, ela declarou com uma fé desesperada: "Porventura pedi eu um filho a meu senhor? Não disse eu, não me enganes."
Esta declaração revela algo profundo sobre a natureza da fé. A sunamita não estava questionando o poder de Deus, mas apelando para a integridade da promessa divina. Ela entendia que o filho não havia sido gerado por desejo natural, mas por promessa profética, e, portanto, a morte dele representaria uma contradição da palavra de Deus. O que aconteceu em seguida é um dos relatos de ressurreição mais detalhados e impressionantes do Antigo Testamento. Primeiro, Eliseu enviou Geazi com seu cajado para colocar sobre o rosto do menino, mas nada aconteceu. Então o próprio profeta foi para Sunem, entrou no quarto onde estava o corpo, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois se deitou sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos. O corpo da criança esquentou. Eliseu se levantou, caminhou pela casa, voltou e se deitou novamente sobre o menino. A criança espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Médicos que estudaram este relato identificam elementos que parecem descrever uma forma primitiva de ressuscitação cardiopulmonar. O contato boca a boca pode ter funcionado como respiração artificial. O aquecimento corporal pode ter estimulado a circulação. E os espirros indicam restauração das funções respiratórias normais. Mas a Escritura é clara. Isto não foi técnica médica, foi milagre de ressurreição, operado através da oração e fé do profeta. E aqui está o que mais impressiona arqueólogos e historiadores. Este é um dos poucos casos documentados de ressurreição no Antigo Testamento, antecipando os milagres de Jesus no Novo Testamento. A semelhança entre a ressurreição operada por Eliseu e as ressurreições realizadas por Jesus não é coincidência, mas demonstração da continuidade do poder de Deus operando através de seus escolhidos ao longo da história. Um aspecto frequentemente ignorado do ministério de Eliseu era sua capacidade de multiplicar alimentos, antecipando os milagres de Jesus na alimentação das multidões. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44, relata que um homem de Baal Salissá trouxe ao profeta pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes, e Eliseu ordenou que fosse dado ao povo para comer. Para entendermos a magnitude deste milagre, precisamos conhecer o contexto geográfico e econômico. Baal Salissá localizava-se aproximadamente 15 quilômetros ao norte de Gilgal, numa região fértil conhecida pela produção de cereais. Especialistas em agricultura antiga explicam que pães de cevada eram considerados alimento de pobres, menos nutritivos e valiosos que os pães de trigo. Espigas verdes eram grãos ainda não completamente maduros, frequentemente consumidos durante períodos de escassez. Quando o servo protestou, dizendo: "Como hei de pôr isto diante de 100 homens?", Eliseu respondeu com autoridade profética: "Dá-o ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará." O milagre se cumpriu exatamente como profetizado. Todos comeram até se fartarem e ainda sobrou comida. Nutricionistas que calcularam as quantidades envolvidas explicam que 20 pães pequenos de cevada seriam suficientes para alimentar adequadamente no máximo 10 pessoas. Alimentar 100 homens até a saciedade com esta quantidade representava multiplicação de pelo menos 10 vezes o volume original. Mas o aspecto mais impressionante foi a sobra, demonstrando que Deus não apenas supre necessidades, mas provê abundantemente. Este milagre estabelece um princípio fundamental sobre a economia do reino de Deus. Quando colocamos nossos recursos limitados a serviço dos propósitos divinos, Ele os multiplica sobrenaturalmente. O homem de Baal Salissá trouxe as primícias, o melhor do que tinha. E Deus transformou sua oferta modesta em banquete abundante para uma centena de pessoas. Mas talvez o milagre mais fascinante e internacionalmente significativo de Eliseu tenha sido a cura de Naamã, comandante do exército sírio. Segunda Reis, capítulo 5,
nos apresenta este general poderoso que, apesar de suas vitórias militares, sofria de lepra, uma doença incurável e socialmente devastadora na época. Para entendermos a complexidade desta narrativa, precisamos conhecer o contexto geopolítico. A Síria era uma potência militar dominante na região, frequentemente em conflito com Israel. Naamã era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, ou seja, um herói nacional sírio. Historiadores explicam que comandantes militares na antiguidade eram frequentemente considerados semidivinos, especialmente quando vitoriosos. Para um homem desta estatura social, procurar ajuda em Israel, território de um povo que ele regularmente combatia, demonstrava desespero absoluto. A informação sobre a possibilidade de cura veio através de uma jovem israelita capturada numa das incursões sírias e que servia a esposa de Naamã. Esta menina, cujo nome não é registrado, mas cuja fé transformou a história, disse: "Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra." A palavra hebraica para restauraria é asaf, que significa não apenas curar, mas restaurar completamente ao estado original. O rei da Síria enviou uma carta ao rei de Israel pedindo que curasse Naamã, acompanhada de presentes extraordinários: 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. Economistas que estudaram valores monetários antigos calculam que esta quantia equivaleria hoje a aproximadamente 2 milhões de dólares, uma fortuna capaz de comprar cidades inteiras na época. Quando o rei de Israel recebeu a carta, rasgou suas vestes em desespero, exclamando: "Sou eu, porventura, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu curar um homem da sua lepra?" Ele interpretou o pedido como provocação militar, uma desculpa para a Síria declarar guerra contra Israel. Mas Eliseu, quando soube do ocorrido, mandou dizer ao rei: "Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel." A chegada de Naamã à casa de Eliseu foi um espetáculo de poder e pompa militar. Ele chegou com os seus cavalos e com o seu carro, uma demonstração de força que intimidaria qualquer cidadão comum. Mas Eliseu nem sequer saiu para recebê-lo, enviando apenas uma mensagem através de um servo: "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti e ficarás purificado." A reação de Naamã foi de indignação e orgulho ferido. Ele esperava que o profeta saísse pessoalmente, invocasse o nome de seu Deus de forma impressionante, movesse a mão sobre a lepra e operasse uma cura dramática. Além disso, questionou por que deveria se lavar no Jordão quando a Síria tinha rios muito superiores. "Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado?" Para entendermos a perspectiva de Naamã, precisamos conhecer a geografia da região. O rio Abana, hoje conhecido como Barada, nasce nas montanhas do Líbano e atravessa Damasco com águas cristalinas e abundantes. O Farfar era outro rio damasceno de águas limpas e correntes rápidas. Em contraste, o Jordão era um rio lodoso, de águas turvas, que serpenteava através de território árido e desértico. Do ponto de vista humano, a sugestão de Eliseu parecia absurda. Mas os servos de Naamã demonstraram sabedoria extraordinária ao argumentarem: "Meu pai, se te dissesse o profeta alguma coisa grande, não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado." Esta lógica simples quebrou o orgulho do general e o levou ao Jordão. O que aconteceu quando Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão é descrito de forma extraordinariamente detalhada. "E desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado." A expressão
carne de um menino indica não apenas cura da lepra, mas regeneração completa da pele, como se ele tivesse voltado à juventude. Dermatologistas que estudaram as descrições bíblicas de lepra explicam que esta doença, provavelmente hanseníase, causava deformações irreversíveis, perda de membros e desfiguração facial. A cura descrita não foi apenas interrupção da progressão da doença, mas restauração completa de tecidos que haviam sido destruídos. Um milagre de regeneração que desafia toda a compreensão médica. A transformação de Naamã não foi apenas física, mas espiritual. Ele retornou a Eliseu declarando: "Agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel." Esta confissão representa uma das conversões mais dramáticas do Antigo Testamento. Um general sírio abandonando os deuses de sua nação para adorar exclusivamente o Deus de Israel. Mas a história revela ainda mais sobre o caráter de Eliseu. Quando Naamã ofereceu presentes fabulosos em gratidão, o profeta recusou terminantemente, declarando: "Vive o Senhor, perante cuja face estou, que nada tomarei." Esta recusa demonstrava que o poder de Deus não estava à venda e que milagres não podiam ser comprados com riquezas humanas. Naamã, então, fez 2 pedidos inusitados que revelam sua compreensão limitada, mas sincera, da adoração ao Deus de Israel. Primeiro, pediu para levar 2 cargas de mulas de terra israelense, pois acreditava que só poderia adorar o Deus de Israel em solo israelense. Segundo, pediu perdão antecipado por ter que acompanhar seu rei ao templo de Rimon durante cerimônias oficiais, prometendo que em seu coração adoraria apenas ao Deus de Israel. Eliseu respondeu simplesmente: "Vai em paz." Uma bênção que reconhecia a sinceridade do coração de Naamã, mesmo com sua compreensão imperfeita. Esta narrativa demonstra que Deus está interessado na atitude do coração mais do que na perfeição teológica, e que sua graça alcança até mesmo inimigos de Israel quando se aproximam com humildade genuína. Mas nem todos na casa de Eliseu demonstraram o mesmo caráter íntegro do profeta. Geazi, servo de Eliseu, foi dominado pela ganância ao ver as riquezas que Naamã oferecera. Ele correu atrás do general sírio e mentiu, dizendo que 2 jovens profetas haviam chegado e Eliseu precisava de um talento de prata e 2 mudas de roupas para eles. Naamã, demonstrando generosidade extraordinária, insistiu em dar 2 talentos de prata em vez de 1, e amarrou tudo em 2 sacos que foram carregados por 2 de seus servos até próximo da casa de Eliseu. Geazi escondeu os presentes e se apresentou ao profeta como se nada tivesse acontecido. Mas o discernimento profético de Eliseu revelou imediatamente o que havia ocorrido. Ele confrontou Geazi, dizendo: "Não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era isto ocasião para tomares prata, e para tomares roupas, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas." A lepra de Naamã então se transferiu para Geazi e sua descendência para sempre. Este juízo severo demonstra que aqueles que servem próximo ao poder de Deus carregam responsabilidade proporcional ao privilégio que desfrutam. Geazi havia testemunhado milagres extraordinários, servido diretamente a um profeta de Deus, e ainda assim permitiu que a ganância corrompesse seu coração. Sua punição serviu como advertência eterna sobre os perigos da ganância no ministério. Um aspecto fascinante e pouco conhecido do ministério de Eliseu era seu envolvimento em estratégias militares e intervenções sobrenaturais em conflitos internacionais. 2 Reis, capítulo 6, revela que o profeta funcionava como uma espécie de serviço de inteligência divina para o reino de Israel, revelando constantemente os planos militares sírios.
O rei da Síria ficou profundamente perturbado ao descobrir que todos os seus planos militares secretos eram conhecidos antecipadamente pelos israelitas. Quando convocou seus oficiais, suspeitando de traição, um deles esclareceu: Não, ó rei, meu senhor, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Esta revelação é extraordinária, porque demonstra que o alcance profético de Eliseu transcendia fronteiras geográficas e penetrava nos conselhos militares mais secretos de nações inimigas. Especialistas em guerra antiga explicam que informação sobre movimentos de tropas era o recurso militar mais valioso da época, mais precioso que ouro ou prata. O rei sírio, então, decidiu capturar Eliseu, enviando um grande exército com cavalos e carros que cercaram a cidade de Dotã durante a noite. Quando o servo de Eliseu acordou de manhã e viu o cerco militar, exclamou aterrorizado: Ai, meu senhor, que faremos? A resposta de Eliseu revela uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Escritura. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou uma oração que mudaria para sempre a compreensão do servo sobre realidade espiritual. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E quando Deus abriu os olhos do jovem, ele viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esta visão extraordinária revelou que o exército sírio era insignificante comparado às forças angelicais que protegiam o profeta de Deus. Arqueólogos que escavaram Dotã confirmam que a cidade situava-se numa colina estratégica com visão panorâmica da região, localizada a aproximadamente 20 quilômetros ao norte de Samaria. Era um posto avançado crucial para a defesa do Reino do Norte, e sua captura teria consequências militares devastadoras. Mas Deus havia transformado esta cidade numa armadilha para o exército sírio. O que Eliseu fez em seguida demonstra uma sabedoria estratégica que combina misericórdia com eficácia militar. Em vez de destruir o exército inimigo, ele orou pedindo que Deus o cegasse temporariamente. Então se dirigiu aos soldados cegos, dizendo: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Vinde após mim e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os conduziu diretamente para Samaria, capital de Israel, onde estavam completamente cercados pelo exército israelita. Quando chegaram a Samaria, Eliseu orou novamente: Senhor, abre os olhos a estes para que vejam. Imagine o choque destes soldados sírios ao perceberem que estavam no coração do território inimigo, completamente à mercê dos israelitas. Era uma situação militar impossível de escapar. O rei de Israel, vendo os inimigos entregues em suas mãos, perguntou ansiosamente: Feri-los-ei, meu pai? Feri-los-ei? Mas Eliseu demonstrou uma sabedoria que transcendia a estratégia militar convencional. Não os ferirás. Feririas tu os que tomaste cativo com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Esta resposta revela um princípio revolucionário de guerra psicológica. Em vez de criar mártires através da execução, Eliseu transformou inimigos em testemunhas da superioridade do Deus de Israel. O rei de Israel preparou grande banquete para os soldados sírios, demonstrando não apenas poder militar, mas também magnanimidade e civilização superior. O resultado desta estratégia foi extraordinário, e nunca mais tropas da Síria vieram à terra de Israel. Historiadores militares explicam que esta foi uma das vitórias mais completas da história antiga, conseguida sem derramamento de sangue e com impacto psicológico duradouro. Os soldados sírios retornaram como embaixadores involuntários da superioridade israelita. Mas talvez o milagre mais bizarro e menos compreendido de Eliseu tenha ocorrido durante uma situação doméstica aparentemente trivial.
Segunda Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7, relata que os filhos dos profetas disseram a Eliseu que o lugar onde habitavam era pequeno demais e pediram permissão para ir ao Jordão cortar madeira e construir uma habitação maior. Durante o trabalho de construção, derrubando um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água e clamou e disse: "Ai, meu senhor, era emprestado." Para entendermos o desespero deste homem, precisamos conhecer o valor econômico de ferramentas de ferro na época. Metalurgistas que estudaram tecnologia antiga explicam que o ferro era extremamente caro e raro, especialmente para pessoas de recursos limitados, como os filhos dos profetas. A palavra hebraica shaul, emprestado, indica que o machado havia sido emprestado sob condições específicas de responsabilidade total. Perder uma ferramenta emprestada não era apenas inconveniência econômica, mas questão de honra e integridade. Para um homem pobre, substituir um machado de ferro poderia representar meses ou anos de trabalho. A resposta de Eliseu foi surpreendentemente prática para um milagre. Onde caiu? Quando o homem mostrou o local, cortou ele um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. Este milagre viola completamente as leis da física. Ferro é aproximadamente 8 vezes mais denso que água e não pode flutuar naturalmente. Físicos que analisaram este evento explicam que fazer ferro flutuar requer suspensão das leis naturais de densidade e gravidade. Mas aqui está o que mais impressiona. Deus se importou suficientemente com o problema financeiro de um homem comum para suspender leis físicas fundamentais. Este milagre demonstra que nenhuma necessidade humana é insignificante demais para merecer intervenção divina. O homem estendeu a sua mão e o tomou, uma ação que completou o milagre através de sua própria participação. Deus providenciou sobrenaturalmente, mas o homem precisou estender a mão para receber. Este princípio permeia toda a experiência cristã. Deus opera milagres, mas requer nossa participação ativa na recepção da bênção. Mas se pensamos que Eliseu era apenas um operador de milagres, perdemos uma dimensão crucial de seu ministério. Ele era também conselheiro político e estrategista internacional. Durante o reinado de Jorão, reis de Israel, Judá e Edom formaram uma aliança militar contra Moabe. Segunda Reis, capítulo 3, revela que esta coalizão enfrentou crise hídrica devastadora durante a marcha através do deserto. Quando os reis se desesperaram temendo que morreriam de sede junto com seus exércitos, o rei de Judá sugeriu consultar um profeta do Senhor. Um dos servos do rei de Israel informou: "Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias." Uma referência ao fato de que Eliseu havia sido servo pessoal de Elias, estabelecendo suas credenciais proféticas. A resposta inicial de Eliseu ao rei de Israel foi de confronto direto: "Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe." Esta rejeição revelava que o profeta não estava disposto a abençoar expedições militares de reis idólatras. Mas quando o rei argumentou que Deus havia reunido os 3 reis para entregá-los nas mãos de Moabe, Eliseu concordou em buscar direção divina. O processo através do qual Eliseu recebeu revelação profética é fascinante. "Trazei-me um tangedor." E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Etnomusicólogos que estudaram práticas proféticas antigas explicam que música era frequentemente usada para induzir estados alterados de consciência que facilitavam recepção de revelação divina. A profecia que Eliseu recebeu foi específica e estrategicamente detalhada. "Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de água, e bebereis vós, e vosso gado, e vossos animais. Além disso,
prometeu vitória completa sobre Moabe, com instruções específicas sobre destruição de cidades, árvores e fontes de água. Engenheiros hidráulicos que estudaram a geografia da região explicam que o vale mencionado provavelmente se refere ao Wadi el-Haza, um leito seco de rio que separa Edom de Moabe. Durante certas condições meteorológicas, chuvas distantes nas montanhas podem criar fluxos súbitos de água através destes vales, mesmo sem precipitação local. O cumprimento da profecia foi exato. Pela manhã, à hora de se oferecer a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Esta água não apenas salvou os exércitos aliados da morte por sede, mas também criou uma armadilha estratégica para os moabitas. Quando os moabitas viram a água ao nascer do sol, viram-se defronte deles as águas vermelhas como sangue. A explicação mais provável para esta coloração é que sedimentos vermelhos do solo edomita, ricos em óxido de ferro, tinham tingido a água. Os moabitas interpretaram esta visão como evidência de que os reis aliados haviam se matado mutuamente, exclamando: "Isto é sangue! Certamente os reis se destruíram." Esta interpretação errônea levou os moabitas a abaixarem completamente sua guarda militar e se aproximarem do acampamento inimigo apenas para saquear os despojos. Vieram, pois, ao arraial de Israel. Porém, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. A vitória foi tão completa que destruíram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e entupiram todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores. Esta campanha militar demonstra como Eliseu funcionava não apenas como homem de Deus no âmbito espiritual, mas como conselheiro estratégico capaz de influenciar o destino de nações. Sua intervenção profética transformou uma expedição militar fadada ao fracasso numa vitória devastadora que alterou o equilíbrio de poder regional. Um dos aspectos mais impressionantes do ministério de Eliseu era sua capacidade de operar milagres mesmo após sua morte. 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21, relata um evento extraordinário que demonstra como o poder de Deus permanecia associado aos ossos do profeta morto. Durante um funeral, uns que enterravam um homem viram uma tropa de moabitas. Então, lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E tocando o homem os ossos de Eliseu, reviveu e se pôs em pé. Este milagre póstumo estabelece Eliseu como o único profeta do Antigo Testamento cujo poder ressuscitador operou mesmo depois de sua própria morte. Arqueólogos que estudaram práticas funerárias da época explicam que sepulturas eram frequentemente reutilizadas, especialmente durante emergências. O fato de que conheciam especificamente a localização dos ossos de Eliseu indica que sua sepultura era um marco respeitado e bem conhecido na região. Este milagre final simbolicamente resume todo o ministério de Eliseu. Mesmo na morte, ele continuava sendo instrumento de vida e restauração. Sua influência transcendeu sua existência física, estabelecendo um legado de poder sobrenatural que impactou gerações. Mas para compreendermos verdadeiramente a magnitude do legado de Eliseu, precisamos analisar o contexto histórico mais amplo de seu ministério. Eliseu ministrou durante aproximadamente 50 anos, atravessando os reinados de Jorão, Jeú, Jeoacás e Joás. Este período foi marcado por instabilidade política crônica, guerras constantes e apostasia generalizada. Historiadores explicam que o Reino do Norte enfrentava ameaças militares simultâneas: Síria ao nordeste, Moabe ao sudeste e a crescente influência assíria no horizonte. Economicamente, o reino estava devastado por guerras constantes e políticas fiscais desastrosas.
Espiritualmente, a adoração a Baal havia se institucionalizado, criando sincretismo religioso que corrompia a fé israelita. Em meio a este caos, Eliseu funcionou como ponto de estabilidade e esperança. Seus milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas intervenções específicas para restaurar ordem social, econômica e espiritual. Ele curava doenças que devastavam famílias, multiplicava alimentos durante escassez, resolvia crises hídricas e providenciava direção estratégica durante conflitos militares. Sociólogos que estudaram o impacto de líderes religiosos em sociedades antigas explicam que profetas como Eliseu funcionavam como válvulas de segurança social, providenciando esperança e soluções práticas quando instituições políticas falhavam. Sua autoridade transcendia estruturas de poder convencionais, permitindo intervenção direta em crises que reis e generais não conseguiam resolver. Mas talvez o aspecto mais impressionante do ministério de Eliseu tenha sido sua capacidade de transformar inimigos em adoradores do Deus verdadeiro. A conversão de Naamã estabeleceu precedente para a evangelização internacional que antecipou a grande comissão do Novo Testamento. Através de um milagre de cura, um general sírio se tornou missionário do Deus de Israel em território pagão. Antropólogos culturais que estudaram conversões religiosas na antiguidade explicam que mudanças de lealdade religiosa eram extremamente raras e perigosas, especialmente para líderes militares de alto escalão. A conversão de Naamã representou não apenas transformação pessoal, mas declaração política de que o Deus de Israel era superior aos deuses sírios. E aqui está a revelação que transforma nossa compreensão sobre o propósito dos milagres. Eles não eram apenas demonstrações de poder, mas convites à fé que alcançavam além das fronteiras de Israel. Cada milagre de Eliseu carregava potencial evangelístico, demonstrando que o Deus de Israel se importava com necessidades humanas universais. A escola de profetas que Eliseu supervisionou também estabeleceu precedente para a formação ministerial sistemática. Estes filhos dos profetas não eram apenas estudantes de teologia, mas discípulos práticos que aprendiam a combinar espiritualidade com competência profissional. Eles construíam habitações, manejavam ferramentas e participavam ativamente da vida econômica enquanto se preparavam para ministério profético. Educadores que estudaram sistemas de aprendizado antigos explicam que o modelo de Eliseu combinava ensino teórico com aplicação prática, mentorado pessoal com responsabilidade comunitária. Este sistema produziu uma geração de líderes espirituais equipados para enfrentar desafios tanto espirituais quanto práticos. Mas se pensamos que o ministério de Eliseu foi apenas uma série de eventos miraculosos isolados, perdemos a continuidade teológica que conecta sua obra com toda a história da redenção. Os milagres de multiplicação de alimentos anteciparam os milagres de Jesus na alimentação das multidões. As ressurreições operadas por Eliseu anteciparam a ressurreição final operada por Cristo. Sua capacidade de transformar inimigos em adoradores antecipou a missão evangelística da Igreja. Teólogos que estudaram tipologia bíblica identificam paralelos impressionantes entre Eliseu e Jesus. Ambos operaram milagres de cura, multiplicação de alimentos e ressurreição dos mortos. Ambos demonstraram compaixão especial por pobres, viúvas e marginalizados. Ambos enfrentaram oposição de líderes religiosos estabelecidos. Ambos estabeleceram discípulos que continuaram sua obra após sua partida. Mas as semelhanças não param aí. Eliseu curou leprosos, como Jesus curaria mais tarde. Eliseu multiplicou azeite, como Jesus transformaria a água em vinho. Eliseu ressuscitou mortos, como Jesus ressuscitaria Lázaro. Eliseu enviou discípulos em missões específicas, como Jesus enviaria os 70.
Eliseu demonstrou autoridade sobre forças naturais, como Jesus acalmaria tempestades. E aqui está a verdade que muda tudo. Eliseu não foi apenas um profeta operador de milagres, mas uma prefiguração profética do próprio Messias. Seus milagres eram sinais apontando para uma redenção futura, que seria completa e definitiva. Cada cura antecipava a cura final do pecado. Cada ressurreição antecipava a vitória final sobre a morte. Cada multiplicação antecipava a abundância eterna do reino de Deus. Para nós hoje, a vida de Eliseu oferece princípios transformadores sobre como Deus opera através de pessoas comuns que se entregam completamente aos seus propósitos. Primeiro, Eliseu nos ensina que intimidade com Deus é o fundamento de todo poder espiritual efetivo. Sua relação com Elias desenvolveu nele fome por porção dobrada do espírito profético. Segundo, Eliseu demonstra que Deus se importa tanto com necessidades cotidianas quanto com crises espirituais. Ele operou milagres para resolver problemas financeiros de viúvas, questões de infertilidade de casais, crises hídricas de comunidades e emergências militares de nações. Nenhuma necessidade humana era insignificante demais para merecer intervenção divina. Terceiro, Eliseu revela que o poder de Deus opera através de princípios naturais sobrenaturalizados. Ele usou sal para purificar águas, madeira para fazer ferro flutuar, música para receber revelação profética. Deus não despreza instrumentos naturais, mas os usa como canais para poder sobrenatural. Quarto, Eliseu exemplifica que fé genuína requer ação correspondente. A viúva teve que buscar recipientes vazios. A sunamita teve que viajar até o Monte Carmelo. Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Jordão. O homem teve que estender a mão para pegar o machado flutuante. Fé sem ação correspondente é fé morta. Quinto, Eliseu demonstra que Deus multiplica aquilo que colocamos em suas mãos, mas a extensão da bênção está relacionada à nossa capacidade de receber. A viúva recebeu azeite proporcional aos recipientes que conseguiu reunir. Deus não está limitado pelo seu poder, mas pela nossa fé e expectativa. Sexto, Eliseu ilustra que integridade é essencial para a manutenção de poder espiritual. Ele recusou presentes de Naamã, demonstrando que o poder de Deus não está à venda. Geazi perdeu sua posição por ganância. Caráter é mais importante que talento no reino de Deus. Sétimo, Eliseu revela que Deus usa pessoas comuns para propósitos extraordinários quando elas se entregam completamente aos seus planos. Eliseu era um agricultor comum quando Elias o chamou. Sua grandeza não veio de origem social ou educação formal, mas de consagração total aos propósitos divinos. Oitavo, Eliseu demonstra que o poder de Deus transcende limitações humanas e até mesmo a morte física. Seus milagres continuaram operando através de seus ossos após sua morte. O impacto de uma vida entregue a Deus continua influenciando gerações. Amigo, enquanto você ouviu estas revelações sobre Eliseu, Deus estava preparando seu coração para uma descoberta pessoal transformadora. As mesmas verdades que operaram através de Eliseu estão disponíveis para sua vida hoje. O mesmo Deus que multiplicou azeite para a viúva quer multiplicar recursos em suas mãos. O mesmo Deus que curou Naamã quer trazer cura para suas feridas mais profundas. O mesmo Deus que ressuscitou o filho da sunamita quer ressuscitar sonhos mortos em seu coração. Mas assim como Eliseu teve que pedir porção dobrada do espírito de Elias, você precisa decidir hoje se quer viver uma vida comum ou extraordinária. Assim como a viúva teve que buscar recipientes vazios, você precisa ampliar sua capacidade de receber as bênçãos que Deus quer derramar. Assim como Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Jordão, você precisa obedecer completamente às instruções divinas, mesmo quando não fazem sentido humano. O Deus de Eliseu continua sendo o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Ele ainda cura doenças incuráveis, multiplica recursos limitados, ressuscita sonhos mortos e transforma impossibilidades em milagres cotidianos. Mas ele está procurando pessoas dispostas a pagar o preço da intimidade, da obediência radical e da fé que age mesmo diante do impossível. Hoje, neste momento sagrado, Deus está chamando você para uma jornada de fé que pode revolucionar não apenas sua vida, mas influenciar gerações futuras. Assim como Eliseu deixou um legado de poder sobrenatural que continua impactando vidas até hoje, Deus quer usar sua vida rendida para escrever uma história de milagres que glorifique seu nome pelos séculos vindouros. A pergunta que ecoa do trono do Altíssimo para seu coração neste momento é a mesma que Elias fez a Eliseu. Que posso fazer por ti? Sua resposta a esta pergunta determinará se você viverá uma vida comum ou se tornará um instrumento extraordinário nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que o Deus de Eliseu, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, derrame sobre sua vida porção dobrada de seu espírito. Transforme seus impossibilidades em milagres cotidianos e use você para demonstrar ao mundo que ele continua sendo o mesmo Deus poderoso que operou através de Eliseu há mais de 2.800 anos. Para a honra e glória do Senhor Deus de Israel, que vive e reina para todo o sempre. Amém.